Você é autônomo? Você sabe se você está pagando corretamente o seu INSS? Sim, você precisa pagar o INSS. E eu quero te dar um alerta aqui do porquê que tem que pagar o INSS e nós estamos num momento crucial, que é a entrega do imposto de renda. Mas o que o imposto de renda tem a ver com o INSS? Sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e também como você regularizar as suas contribuições se eventualmente estiverem sendo pagas de forma incorreta. Então vamos lá. Todo trabalhador ele tem que pagar o INSS. Esse vídeo eu quero falar com os autônomos, os profissionais liberais, dentistas, advogados, engenheiros, arquitetos, nutricionistas, fisioterapeutas. São uma gama de profissionais que não têm uma PJ, que não são pessoa jurídica, que recebem na pessoa física, ou seja, são profissionais liberais sem ser empresa. É com vocês que eu quero falar. Esse tipo de profissional tem que pagar o INSS e há duas formas de contribuir para o INSS. Lembrando que essa contribuição se trata de um tributo. A forma mais comum, que é 20% sobre a sua remuneração. A remuneração do INSS, ela leva em consideração o teto do INSS, que o valor é R$ 7.087,22 em 2023. Nesse caso, quem ganha desse valor para cima deve pagar 20% sobre esse valor. Esse valor é pago como contribuição social. Como que se paga? Através de uma guia GPS, Guia da Previdência Social. Pode ser paga pelo Internet Banking também ou por aquele carnezinho laranja. Outra forma de se pagar a contribuição social é pagando pelo Plano Simplificado. O Plano Simplificado é no valor de 11% de um salário mínimo. No entanto, qual seria a diferença entre um e outro? Quando se paga pelo Plano Simplificado, o valor da aposentadoria será necessariamente de um salário mínimo. E também quem paga no modelo simplificado só terá acesso à aposentadoria por idade quando o homem completar 65 anos de idade e a mulher 62 anos de idade. Além da aposentadoria por incapacidade. As outras aposentadorias não se tem direito. Mas o que eu vou falar agora é que é possível para quem paga no Plano Simplificado utilizar esse período para as outras formas de aposentadoria. Além do que, quem paga no Plano Simplificado não pode ter ligação com empresa. Por exemplo, o dentista ele pode pagar pelo Plano Simplificado 11% de um salário mínimo, desde que ele não preste serviço para convênio, ele não faça convênio. Nesse caso, ele tem a opção sim de pagar 11% de um salário mínimo. Agora, o que muitas vezes acontece? Mais de 90% dos casos dos meus clientes que me procuram, vou falar aqui especificamente de dentistas, geralmente eles pagam sobre um salário mínimo, mas ao invés deles pagarem 11% de um salário mínimo, eles pagam 20% de um salário mínimo. E quando você paga a alíquota de 20%, quando a gente fala em porcentagem, é uma alíquota. Quando se paga 20%, você precisa pagar sobre a sua remuneração. Quando você vai pagar pelo Plano Simplificado, obrigatoriamente tem que ser 11% de um salário mínimo. 11% de um salário mínimo. Então, se você conhece alguém que esteja pagando 20% de um salário mínimo, está errado. Só estará certo se naquele mês a sua remuneração foi exatos o valor de um salário mínimo. Então, o que eu já vou pedir para você fazer? Envie esse vídeo nos grupos de colegas seus, de família, porque esse vídeo tem a intenção de orientação. Eu estou trazendo aqui o meu conhecimento de 23 anos de advocacia, aonde eu trabalho com aposentadorias, parte tributária de profissionais liberais, e eu quero trazer o conhecimento aqui para você, para que não leve multa, não seja autuado pela Receita Federal. Então, compartilha. Mas eu quero falar agora sobre, pronto, já sei que eu paguei errado, eu paguei 20% sobre um salário mínimo.
Ou então paguei 11% de um salário mínimo, mas eu quero utilizar esse período para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Como que deve ser feito? Ou então aqueles casos que pagou 11% de um salário mínimo, mas trabalha, presta serviço para convênio. Como que fica essa regularização? Então, muita atenção aqui. Quando se pagou pelo plano simplificado 11% de um salário mínimo, para se regularizar é possível? Sim. No entanto, a regularização é de 11%, é de 20%, tem que pagar a diferença de 11% para 20%. No entanto, nesse caso, você não pode regularizar esse período do plano simplificado com um valor, com uma base de cálculo. Quando a gente fala valor, é base de cálculo, com uma base de cálculo acima de um salário mínimo. Então, se você tem meses ou anos pagos no plano simplificado de 11% sobre um salário mínimo e você quer utilizar esse período para uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial ou um outro tipo de aposentadoria que não seja por idade ou por incapacidade, você pode regularizar. No entanto, há um código específico e você só vai poder regularizar de 11% para 20% de um salário mínimo. Não é possível regularizar de 11% para 20% sobre o teto, por exemplo, ou sobre um valor superior ao salário mínimo. É vedado, não pode, a legislação não permite. Uma outra forma, então nesse caso, esse período que foi pago pelo plano simplificado vai poder ser utilizado numa aposentadoria. Agora, no caso, por exemplo, que a pessoa já pagou 20% sobre um salário mínimo, como que fica essa situação? Primeira coisa, se você está nessa situação, se conhece alguém, você precisa regularizar daqui para frente. O grande problema aqui, para quem paga errado a contribuição social, é cair na malha fina ao declarar o seu imposto de renda. Porque ao declarar o imposto de renda da pessoa física, necessariamente vai ter um campo lá onde você coloca o seu NIT, número de inscrição do trabalhador. Quando você coloca o NIT, vem todas as informações da Previdência Social. É obrigatório, então não tem como. Ao declarar o imposto de renda, vai ser puxadas as informações do INSS. E se não houve as contribuições ou essas contribuições estiverem irregulares, você pode cair na malha fina do imposto de renda. Então nós estamos em tempo ainda de regularizar. E o que eu falo para você? Fazer daqui para frente. A Receita Federal, ela pode autuar daqui para trás os últimos 5 anos. Em 2017, teve uma operação que chamava Operação Autônomos. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso para te falar realmente dos riscos que é não pagar corretamente o INSS. Mas já adianto aqui, a multa pode chegar a 225% do quê? Dessa diferença que você teria que regularizar de contribuição social multiplicado pelos últimos 5 anos. Eu tive clientes que receberam essa multa com valores superiores a R$100 mil. Então isso aconteceu de 2018 para cá e a qualquer momento pode acontecer novamente. Então se você está vendo esse vídeo, faça correto daqui para frente, veja como regularizar daqui para trás. Eu sou a doutora Luciana Faria, sou advogada, então, e trabalho nessa área há 23 anos, aposentando e regularizando, fazendo planejamento tributário e previdenciário, especialmente para profissionais liberais e empresários. Se você não conhece meu canal no Instagram, é doutoraluciana.farias, tem o endereço aqui na tela. Se é o seu caso, me chama lá, me chama no direct, que eu e meu time iremos responder a todos. E é muito importante você ter um planejamento previdenciário. Veja os meus vídeos sobre o planejamento previdenciário e assim você evita multas da Receita Federal, consegue pagar de forma correta, sabendo qual é a melhor forma de pagar. Você pode economizar até R$ 1.200 por mês, sabendo como pagar o INSS.
e também você consegue ter uma noção de quando você vai se aposentar e o valor dessa aposentadoria. Então é muito importante ter um planejamento para chamar de seu, porque o importante aqui não é apenas aposentar, é conseguir o melhor benefício e antecipar a sua aposentadoria. Então, se você gostou desse vídeo, curte ele, comenta para que essas informações possam chegar a mais pessoas. E o que eu vou pedir para você? Compartilhe esse vídeo com quem é profissional liberal. Se você conhece um advogado, um dentista, um arquiteto, um engenheiro, estou aqui trazendo conhecimento e você pode também fazer isso compartilhando essas informações. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.